Graça e paz a todos. Estamos começando ah, o primeiro estudo de uma série de estudos sobre o livro de Gênesis, tá certo? Uma série de estudos sobre o livro de Gênesis. Nós levaríamos um tempo muito exaustivo para fazermos o estudo todo de Gênesis em encontros virtuais. Então, nós estamos fazendo esse encontro virtual. Esse encontro provavelmente ah, ah, vai ser feito o upload dele no nosso canal do YouTube, tá certo? Ele provavelmente vai entrar no nosso canal do YouTube, porém, o estudo exaustivo vai deixar para ser feito quando nós estivermos na igreja, tá bom? Na igreja, na escola bíblica, a gente vai trabalhar de modo mais exaustivo nesse tema, tá bom? Mas aí hoje nós vamos fazer a introdução do livro de Gênesis. Então, até então, a gente tem aquela ideia básica de que o livro de Gênesis significa origem, fonte, princípio, vem do hebraico Bereshit. Até então, a gente tem aquela noção básica do que é que significa o livro de Gênesis. Porém, eu quero hoje começar focando em algumas coisas, como são bem rapidinhos os estudos, eu quero focar em algumas coisas que valem a pena a gente focar nesse primeiro momento. A primeira delas é quantos anos tem o livro de Gênesis? Pouco a gente fala sobre isso, sobre quantos anos tem o livro de Gênesis. E aí o livro de Gênesis levou em torno de 500 anos para chegar como nós conhecemos hoje. Então, para a gente ter o livro de Gênesis como nós o conhecemos hoje, levou cerca de 500 anos. E ele foi elaborado praticamente em 3 momentos da história de Israel. Durante o reinado do rei Salomão, de 971 a 931 a.C., durante o período entre 800 e 700 a.C., e durante o período do exílio na Babilônia. A gente está falando de 800, 700 a.C., foi o período do exílio na Babilônia. E aí o momento do pós-exílio, entre 585 e 400 antes de Cristo, tá certo? Então foi dentro desse contexto que o livro de Gênesis foi escrito. Então ele levou mais ou menos 500 anos para ficar pronto. Quando a gente fala em tradição, e aí muito se discute sobre a tradição da igreja, a tradição apostólica, a tradição da igreja, etc, etc. É porque a gente precisa entender, antes de mais nada, que a gente só tem as escrituras hoje para ler tal como ela está em nossas Bíblias, porque a tradição é responsável por grande parte, grandiosíssima parte dessa preservação. Então, a tradição é que preservou primeiro com o povo judeu e depois com os cristãos, enquanto nós não tínhamos Bíblias tais como nós temos hoje, o período de tradição, a tradição oral sustentada pelo povo hebreu, pelo povo judeu, que vai se sustentar também em outras fontes que não são exatamente a Bíblia, mas o judaísmo, por exemplo, tem na sua coleção de Talmud, na sua literatura talmúdica, muita coisa da tradição da tradição dos livros da Bíblia, que sem essa tradição nós não teríamos esses livros hoje disponíveis. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de Bíblia, a gente fala de muitos séculos que levaram para se desenvolver. No caso do livro do Gênesis, que é essa introdução que nós estamos começando hoje, a gente tem que pensar que Gênesis levou 500 anos para ficar como nós conhecemos hoje. Então, não foi que o capítulo 1 foi escrito hoje, para a semana foi escrito o capítulo 2, ano que vem foi escrito o capítulo 3. Não, não foi assim. O livro de Gênesis levou 500 anos para ser escrito. Então, alguém escreveu agora, essa tradição foi passando de geração em geração. Daqui mais 300 anos surge mais alguém, daqui mais 100 anos surge mais alguém. E aí, todas essas histórias acabam sendo anexadas depois em um livro que a gente vai chamar de Gênesis, tá bom?
E aí a gente tem uma série de perguntas acerca desse livro. E a história da criação, a gente vai ver que o livro do Gênesis, ele é maior, ele levou mais tempo de história narrada, ele narra a história de um período maior que todo o restante da Bíblia junto. Se a gente pegar de Êxodo a Apocalipse, só o livro de Gênesis, ele vai abranger um período histórico muito maior do que o resto da Bíblia inteira. Se eu pegar todos os anos em que aconteceram tudo que está registrado no livro de Êxodo, a saída do povo do Egito, do povo hebreu do Egito, até Apocalipse e as visões de João lá no Apocalipse, se eu contar todo esse período, o período do livro de Gênesis ainda vai ter abrangido um tempo maior. Então, para a gente ter uma ideia de como o livro de Gênesis como o livro de Gênesis é grande. Então, como ele pega, né? Nós estamos falando de um intervalo de tempo de 2.300 anos de história bíblica. Uau! O livro de Gênesis começa com a criação do céu, da terra, do sol, da lua, das estrelas e da vida, e termina, no entanto, com a morte de José. Significa que o Gênesis abrange quase 2.300 anos de história bíblica. É, de longe, a maior parte de qualquer livro da Bíblia. Então, dito isso, nessa perspectiva, se a gente colocar todos os outros livros da Bíblia, de Êxodo ao Apocalipse, eles vão cobrir pouco mais de 1.800 anos. De Êxodo ao Apocalipse vai ter mais ou menos, esses livros vão cobrir um período histórico de mais ou menos 1.800 anos, enquanto só Gênesis cobre um período de 2.300 anos aproximadamente. De Gênesis 1, por exemplo, até Gênesis 11, abrange aproximadamente 2.000 anos. Se nós formos contar entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 11, nós vamos ter uma abrangência de 2.000 anos. Os restantes dos 300 anos são cobertos de Gênesis 12 até Gênesis 50 e ocorrem em Israel e no Egito. Então, nós vamos ter 300 anos que vão ser cobertos de Gênesis 12 até Gênesis 50. Este período vai acontecer em Israel e no Egito, e são aproximadamente cerca de 300 anos. Cerca de 300 anos. Já do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ter 2.000 anos de história. Então, imagina que do nascimento de Jesus até nós estarmos tendo essa conversa essa noite, só se passaram 11 capítulos de Gênesis. Pensa direitinho. Da noite em que Jesus nasceu até a noite de hoje em que estamos fazendo esse estudo, só se passou do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. Então, nós teremos mais 300 anos para abranger o capítulo 12 até os 50, tá certo? O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia porque ele serve de forma perfeita como introdução a todo o conteúdo da Bíblia. Nós vamos ter algumas coisas que são bem significativas em Gênesis. A primeira delas, nós poderíamos classificar como algumas curiosidades. E algumas curiosidades que são interessantes. A gente fala, por exemplo, sobre o Gan Eden, sobre o Jardim do Éden. E aí a gente se pergunta, onde é que seria o Jardim do Éden nos dias de hoje? Aí eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias aí, em Gênesis capítulo 2, versículo 10. Gênesis capítulo 2, versículo 10. A gente não vai conseguir ler todos os 5 primeiros capítulos, que eu queria que a gente fosse lendo de 5 em 5. Mas a gente não vai conseguir fazer isso virtualmente, a gente vai fazer isso presencialmente na igreja, tá bom? Mas aí, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 10. Se alguém puder abrir para acompanhar aí conosco,
Gênesis capítulo 2, versículo 10. A minha versão de Bíblia que eu estou utilizando hoje, para quem estiver em casa e quiser acompanhar, é Almeida Revista e Corrigida. Hoje eu estou utilizando a versão Almeida Revista e Corrigida. Gênesis capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: e saiam, aliás, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, quando a gente pega dessa perspectiva sobre a localização do Éden, a gente vai ter como curiosidade, por exemplo, entender que Gênesis 2, de 10 a 14, vai dizer que o lugar onde está o Jardim do Éden, ele é cercado por 4 rios. E vai dar o nome dos rios: Pison, Gion ou Gueon, Tigre e Eufrates. Isso dá a localização da zona do que nós chamamos de Mesopotâmia, ou atualmente o Iraque. Então, se nós fôssemos falar, segundo investigações de pesquisadores, investigações até recentes, que têm tentado encontrar a localização do Jardim do Éden através de informações geográficas presentes no Gênesis, nós diríamos que o Jardim do Éden se localizava na zona da Mesopotâmia, provavelmente onde hoje é o Iraque. Então, vê que coisa interessante. Quem jamais imaginaria que o Éden estaria ali por perto do Iraque? Impossível de se pensar assim. A palavra Éden, inclusive, é de origem hebraica e significa prazer. A palavra Éden. Também, quando nós vamos falar sobre esse capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ter uma diferença de idade do capítulo 1 para o capítulo 2. E o capítulo 2 foi escrito antes do capítulo 1, 400 anos de diferença, do capítulo 1 para o capítulo 2. E há uma explicação simples e lógica para isso. Em Gênesis capítulo 1, se você abrir aí em Gênesis capítulo 1, vai dizer Bereshit bara Elohim hashamayim vehaaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Nesse capítulo 1 vai ter a descrição da criação dos céus e da terra. Do céu, da terra, das estrelas, dos corpos celestes, dos astros celestes, etc. No capítulo 2, Deus vai falar sobre os seres viventes, certo? No capítulo 2, Deus vai falar que depois que ele criou todo o céu e toda a terra, ele vai falar da formação do jardim. Só que o capítulo 2 da formação do jardim, ele é muito anterior ao capítulo 1. Então, o relato é muito anterior. Porém, precisou se colocar dessa forma, porque no período babilônico, muitos hebreus no período da Babilônia já estavam esquecendo o verdadeiro Deus. Esquecendo Deus e já estavam se apegando a outras coisas, achando que a lua era um deus, que o sol era um deus, que as estrelas eram deuses. E aí foi preciso
que Deus assumisse sua posição de Criador Supremo de todas as coisas, e aí foi escrito que Deus criou o céu. Então, Deus é maior que o céu. Deus criou a terra, criou as estrelas, criou o sol, criou a lua, criou todos os corpos celestes. Porque era preciso reafirmar às pessoas que Deus era um Deus muito maior do que os deuses todos que se tinha naquela época. E essa é a razão. Isso acontece 400, durante o período de 400 anos de exílio no Egito. Indo mais para frente, a gente vai ter no livro de Gênesis também a primeira vez que aparece o nome Israel. Israel significa Deus luta. Deus luta, Deus peleja. É isso que significa Israel. Também as palavras homem e mulher formam um jogo, Isha e Ish, que simboliza o fato de que um foi criado para o outro, como complemento. Só isso daria um estudo já muito grande sobre o Ish e o Isha, sobre o homem e a mulher, porque existe uma ideia de que a mulher foi criada como uma ajudadora, que a mulher foi criada como um auxílio para o homem e tal. Porém, o jogo de palavras hebraicas simboliza que eles foram criados para se complementarem e não para haver submissão. Então, os versículos 18 e 20, que muitas vezes são traduzidos como submissão da mulher, em outras traduções como auxílio, significam, na verdade, salvação, proteção. Ao formar a mulher da costela do homem, do lado do homem, nós aprendemos sobre a união, desde sua origem, do homem e da mulher. Então, o jogo de palavras que é feito em hebraico entre o Ish e o Isha está muito mais relacionado à mulher ter sido criada como complemento ao homem do que como uma ajudadora, como a gente vê muito comumente. A autoria divina de Gênesis é atribuída a Moisés, embora os historiadores digam que é impossível Moisés ter coberto 2.300 anos de história do ponto de vista humano, mas que esses 2.300 anos de história foram a eles revelados por Deus no Monte Sinai, nos 40 dias que ele passou lá. Então, por que nós cremos? Nós cremos pela fé, porque nós cremos na Bíblia, e cremos que tudo que está na Bíblia é verdadeiro, justo, bom, santo e agradável, e é a palavra de Deus. Mas para dissipar qualquer dúvida que nós tenhamos em relação a isso, você pode abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 37. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 37, aliás, capítulo 7, versículo 37, vai ser 37 e 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 37 e 38, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 37 e 38. Quem os achou diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Esta afirmação de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 37 e 38, dissipa toda e qualquer dúvida sobre a origem do livro de Gênesis, tá bom? O livro de Gênesis, quando a gente fala que de 2.300 anos, do capítulo 1 ao capítulo 11, só cobre 2.000 anos, só do capítulo 1 ao capítulo 11, é porque significa dizer que começa com a criação do céu e da terra,
e depois termina lá com a morte de José. E aí, para colocar isso em perspectiva, eu já falei antes e vou repetir. Se pegarmos de Êxodo a Apocalipse, dá 1.800 anos de história. Tá bom? Outra coisa bem interessante é que a gente tem que ver que, em relação a uma data, não é possível determinar com exatidão o ano em que Gênesis foi escrito. É impossível dizer quando é que Gênesis começou a ser escrito. Mas a data que é mais aceita entre os estudiosos, ela dá como base algo em torno de 1.400 anos antes de Cristo. Uma data estipulada como data base. Por que eu estou passando todos esses dados aqui? E daqui a pouquinho já vai encerrar nosso estudo. Mas por que eu estou dando esses dados aqui? Porque nós estamos começando uma série sobre o livro de Gênesis. E aí, toda semana, nós vamos estudar um pouquinho do livro de Gênesis. Só que para nós estudarmos toda semana um pouquinho do livro de Gênesis, nós vamos precisar termos uma base sobre o livro de Gênesis. A gente vai precisar ter algum entendimento sobre o que é que significa Gênesis, o porquê que ele foi escrito, quanto tempo de história ele abrange, etc, etc. Então, para que a gente estude capítulo 1, 2, 3, 4, 5, a gente precisa ter uma ideia geral sobre o livro de Gênesis. E é essa ideia geral que nós estamos tendo hoje no nosso primeiro encontro. O primeiro encontro hoje é para a gente ter uma ideia geral sobre o livro de Gênesis. A partir do próximo dia de estudo bíblico, a gente vai começar propriamente a série lendo Gênesis capítulo 1, tá certo? Quais são os propósitos do livro de Gênesis? Para a gente já ir se encaminhando já para o final. Primeiro, propósito do livro de Gênesis. Propósito número 1. Anota aí. Revelar a soberania de Deus na criação do universo. Revelar a soberania de Deus na criação do universo. É o primeiro propósito do livro de Gênesis. Segundo propósito do livro de Gênesis. Ensinar ao povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus. Então, outro propósito de Gênesis era ensinar ao povo de Israel quais eram os propósitos de Deus. Terceiro, explicar a origem da humanidade e do pecado. Então, como nós saberíamos qual a origem da humanidade? Como nós saberíamos qual a origem do pecado? Para isso, explicar a origem da humanidade e do pecado foi um dos propósitos de Gênesis. Quarto lugar, relatar como foi a vida dos patriarcas do povo de Israel. Relatar como foi a vida dos patriarcas, como foi a vida de Abraão, como foi a vida de Isaac, como foi a vida de Jacó. Eita, a pastora está dizendo aqui, está muito rápido, mas vai ficar gravado. Vai ficar gravada o estudo, tá certo? A gente vai disponibilizar para os irmãos depois que quiserem ouvir novamente. O terceiro é explicar a origem da humanidade e do pecado. E o 4, relatar como foi a vida dos patriarcas do povo de Israel. Temos mais propósitos. Temos mais propósitos. Como propósito de número 5, nós temos revelar o início da história da redenção. A história da redenção, ela precisava ser contada. E aí apresentando um conceito totalmente monoteísta. Um conceito totalmente monoteísta, porque Gênesis fala de um único Deus, soberano e criador de todas as coisas. Então, este também era um outro propósito. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar se encaminhando para o fim. Aqui já está, inclusive o Zoom já está até me dizendo que o meu tempo está se esgotando, dizendo assim, seu tempo está acabando, meu filho. Eu tenho... Ok, tem mais alguns minutinhos, consigo finalizar. Então, esses são os propósitos do livro de Gênesis, tá bom?
E aí nós temos uma série de outras coisas, como o esboço do livro, que aí vai falar da história primitiva, do capítulo 1 até o capítulo 11, vai falar da história primitiva, aí vai cobrir aqueles 2000 anos que nós falamos no início. Essa seção, ela contempla um prólogo com a descrição da criação do universo, da queda do homem, do aumento do pecado, relata a genealogia de Adão, as gerações de Noé. A partir do capítulo 11 até o 37, nós vamos ter a história patriarcal, que é a história dos nossos patriarcas. E aí esta seção inicia com o registro das gerações de Sem, e aí introduz a história de Abraão, e ela também fala sobre as gerações de Ismael, Isaque e Esaú. A partir do 37 até os 50, ela vai para a história de José. Essa seção mostra especialmente o desenvolvimento e a organização do povo de Israel através da descendência dos patriarcas. Então, se a gente quer conhecer na Bíblia sobre a história primitiva, a história patriarcal, até a história de José, então todo esse início da humanidade, o livro de Gênesis é o livro ideal para ser lido, estudado, refletido, meditado, etc. A gente tem algumas curiosidades bíblicas para terminar esse bloco. Existe uma dúvida se o livro de Gênesis ou se foi o de Jó, que foi o primeiro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito foi Gênesis ou foi Jó, o primeiro livro da Bíblia? O período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante. Então, Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes. Apenas nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, Deus é apresentado como Criador. O livro de Gênesis explica aos israelitas a origem da circuncisão, que era uma mitzvah, um mandamento. Aliás, que para o povo judeu até hoje é um mandamento, é uma mitzvah. A circuncisão, o Brit Milá, Berit Milá. Então, o livro de Gênesis explica aos israelitas a origem deste mandamento, que é o mandamento do pacto com Israel. Também, o livro de Gênesis mostra a origem das 12 tribos de Israel. O concerto de Deus com Abraão, nesse livro, é fundamental para o entendimento de toda a Bíblia. Se nós queremos entender toda a Bíblia, o pacto de Deus com Abraão, que encontra-se em Gênesis, é fundamental para a gente conseguir entender todo o plano de salvação do restante da Bíblia. Tá bom? Que mais? Gênesis revela como os hebreus foram para o Egito, porque até então nós não sabíamos como é que os hebreus acabaram no Egito, como é que eles acabaram escravizados no Egito. O livro de Gênesis nos conta essa história, explica essa história, essa migração, e aí essa migração para o Egito explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade, que é o Êxodo. Certo? Nós temos o livro de Gênesis, para nós cristãos, claramente aponta para Cristo. É a primeira referência que nós temos de Cristo na história, é no livro de Gênesis. Ele claramente nos aponta para Cristo. Logo no capítulo 3, lemos que o próprio Deus anunciou que o descendente da mulher destruiria Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E este é o prenúncio de Cristo. Então, a genealogia iniciada em Gênesis encontra seu final no Novo Testamento, com o nascimento de Cristo. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis 5 e Gênesis 11 encontra seu final, seu ápice, em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Outra coisa interessante é que Noé profetizou que os descendentes de Jafé seriam abençoados, encontrando a salvação por meio dos descendentes de Sem. Noé profetiza que os descendentes de Jafé seriam abençoados, encontrando salvação por meio dos descendentes de Sem. E no Novo Testamento, nós vemos o cumprimento dessa profecia na expansão do evangelho pelo mundo.
Romanos capítulo 11 é o cumprimento da profecia que Noé faz para Jafé. Isso é lindo, lindo, lindo dizer, passa 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, mas Deus cumpre as suas promessas. Então, essa profecia de Noé é linda, ela tem seu cumprimento em Romanos capítulo 11. O escritor da epístola aos Hebreus aponta para o fato de que o sacerdócio de Melquisedeque tipificou o sacerdócio de Cristo. Isto está em Hebreus capítulo 7. E está falando que o sacerdócio de Melquisedeque tipifica o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Melquisedeque está em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Olha que coisas lindas tem o livro de Gênesis para nos ensinar, coisas lindas. Por fim, nós percebemos que logo no começo do livro de Gênesis, o paraíso foi perdido pelo primeiro Adão e o pecado passou a assolar a humanidade. Já no Novo Testamento, vemos o último Adão restaurando o paraíso e garantindo ao seu povo a vitória sobre o pecado, que foi Cristo Senhor sobre a cruz. Então a Bíblia começa em Gênesis mostrando que o homem sendo privado da presença de Deus, porém termina mostrando o homem desfrutando da salvação eterna através dos méritos de Cristo. O homem não voltará mais ao Éden, mas habitará com o Senhor, num novo céu, em uma nova terra. Amém? Então essa é a introdução do livro de Gênesis, espero que vocês tenham gostado. Próximo estudo bíblico na igreja, a gente vai aprofundar Gênesis capítulo 1 ao capítulo 5. Então vai ficar como tarefinha de casa para vocês lerem Gênesis capítulo 1 ao capítulo 5. Então vocês vão tudo ler Gênesis capítulo 1 ao capítulo 5. E no próximo encontro de escola bíblica na igreja, nós vamos discutir sobre Gênesis capítulo 1 ao capítulo 5, tá bom? Fica essa tarefinha de casa. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Vai ficar salvo e nós vamos subir no nosso canal do YouTube e divulgar o link para vocês. Tá bom? Quero agradecer a presença hoje de Pedrinho, de Cauã, da pastora Cléo, da missionária Albaneide, de tia Francisca, que está aí também com a gente. Que Deus abençoe a todos, a família também da missionária Albaneide. Os nossos irmãos que não conseguiram entrar hoje vão conseguir assistir no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, a paz do Senhor a todos, a graça e a paz do Senhor.